Sejam bem-vindos a mais um episódio do ABC Cast. Que bom ter você aqui conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, já se inscreva, já vai deixando o seu like. Isso nos ajuda demais, faz muita diferença, não te custa nada e nos ajuda muito. Meu nome é Daniel Veloso, sou seu anfitrião. Hoje nós temos essa missão de descomplicar a volta de Cristo Jesus e para uma missão tão assim, como é que eu poderia dizer, desafiadora, eu obviamente não poderia fazer isso sozinho. Estou acompanhado dos meus amigos, discípulos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. E começo apresentando já pelo meu lado esquerdo, meu querido Ricardo Carvalho. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero te dizer, esteja pronto para o que der e vier. Esteja pronto. Esteja pronto, porque o negócio vai ficar sério. Na nossa ponta esquerda... Fala galera, Luciano Rachid aqui, prazer estar com vocês aqui mais uma vez e quero dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Rapaz, eu ia falar essa, bicho. Devia, mas tudo bem. Aquela Tem a velha, ordem, eu ia né? falar. Tem a ordem. Eu tenho 5 segundos agora pra pensar uma coisa. Do meu lado direito aqui, o meu... Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado. Eu acredito em você. Fiquei sem meu. frase de O efeito meu. aqui agora, mas o que importa é a nossa bendita esperança que um dia ele vai voltar. Eu nunca duvidei. Nunca duvidei. Na ponta direita, por último, mas não menos importante, nós temos... Fala pessoal, Rafael Castro aqui. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, você vai entender por que estudar escatologia e, para todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz. Se você não pegou essa referência, você tem ouvido as músicas erradas. Eu não peguei. Escute Alguém Resgate. pegou? Resgate. Ih, rapaz, resgate. Nem eu peguei. Escute, irmão Lázaro. Se você não pegou, ninguém pegou da Eu vou mesa. Se você não pegou, escute Eu vou Resgate. Só um minuto de assunto sobre a pizza. Fala, Pedrinho. Tá. Arrocha, Pedrinho. Pode arrochar. Tudo só. Pra você que tá assistindo, irmão, é porque a gente tá gravando agora às 9h46 da noite. Estamos aqui depois de um dia de trabalho. Razão, René Miranda, que não podia vir antes, O discípulo o amado. discípulo amado. Não, mas Hoje nós temos... Vocês queriam apenas meia hora antes. Eita, Nós- mas eu amo nós- essa obra. Como eu amo essa obra. Nós agora vamos partir, gente. Senhor sabe. Foco Vamos, e concentração, Foco total. porque o assunto é sério, é Difícil. complexo, é extenso. E hoje nós vamos fazer o quê, René? Portanto, uma ampassando. Passando. É muita chiqueza. Porque Esse será é o óbvio primeiro podcast de alguns que faremos. que nós sobre o tema. não série. poderíamos... Isso é uma tipologia, nós estamos fazendo só um... A hora que eu puder falar. Fala, pastorzão, vai lá. É óbvio que nós não poderíamos fazer um episódio só, o destrinchamento de toda a escatologia. Isso. Então hoje nós vamos começar explicando o que é escatologia, o que significa escatologia, para que serve, quem criou, se é de comer, de passar no cabelo, e vamos dar ali uma linha cronológica de acordo com a nossa confissão de fé, nossa crença, daquilo como nós acreditamos que vai acontecer, daquilo que nós entendemos, e posteriormente nós pretendemos fazer aí uma série onde nós vamos destrinchar evento por evento, momento por momento, onde nós vamos ter mais possibilidade de estar conversando com profundidade e liberdade sobre cada tópico. Falar das várias visões Isso. também, né? E também falar das várias Isso não visões. vai já Gente, acontecer olha só. hoje. De cara, eu quero dizer, como a gente fez no primeiro episódio de soteriologia, não é para causar divisão, esse tópico não é para tentar... a gente pensa isso e o outro não pensa aquilo e está totalmente outro tá errado. Não vai Outro ser cara salvo. não pode ouvir ele, não pode conversar com ele, pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente aqui tem um entendimento, óbvio, a gente pensa alguma coisa, mas estamos abertos a pensar, a mudar, a crescer, a aprender. E se você também está nos ouvindo, é tudo que eu posso pedir para você. Que você nos escute com a mente aberta, com o desejo de aprender, e que se alguma coisa fizer sentido para você, que você pegue para você aprender e levar isso adiante. Pastor, é importante a gente ressaltar agora, logo no início, que a gente vai falar hoje sobre uma sucessão de eventos e que... Cronologia dos fatos, né? É, uma cronologia daquilo que vai acontecer, de vários eventos e, se não todas, a maioria dos entendimentos e das visões escatológicas vão falar dos mesmos eventos, Sim. mas em ordem diferente. Isso Talvez um junto ali com o outro. Não é a briga se Então- uma coisa vai acontecer ou não, né? Todas Isso, é as a ordem que as linhas coisas dizem que tudo que a gente vai falar hoje vai acontecer. A questão é a ordem que isso vai questão é acontecer. quando, não o quê. E aqui a gente teve que escolher uma linha, e a gente escolheu a linha que nós acreditamos, né? Que é aquilo que a gente escolheu para falar hoje no episódio, aquilo que a gente já acredita, para traçar essa linha cronológica da forma e nos momentos que nós entendemos que vai acontecer, mas
todas as outras visões também dizem a mesma coisa. Isso vai acontecer, talvez não nessa mesma ordem. É isso aí. Fazemos isso aí. parte da mesma noiva, né? É Isso. uma noiva única. Nós somos um corpo que vai ser Guiados pelo mesmo Espírito. arrebatado. E esse corpo, ele tem que cumprir uma ordem, uma série cronológica. A gente precisa entender que, igual o Rafael falou, o que nós estamos dizendo aqui não é criando ou deixando de falar alguma coisa. Nós estamos só explicando os fatos na cronologia que nós Em uma ordem que a gente acreditamos. imagina ser. Ótimo. Vamos começar explicando, então, para todo mundo, para O que é começar escatologia? Não é isso? a esclarecer essa Isso. nuvem. O que é escatologia? Escatologia é uma dentre diversas outras doutrinas bíblicas. Sim. E escatologia é uma junção de duas palavras. O logia é muito fácil de imaginar, que ela é muito dada para cursos de faculdade, né? Por exemplo, eu sou formado em odontologia. Odonto significa dente, logia, estudo do dente. Escatologia, palavras escato e logia. Escato significa fim, último, e logia significa estudo. Tudo do fim. Mas que fim é esse que deram esse nome? Por que alcunharam esse nome para essa doutrina? A Bíblia, ela é um livro escatológico. Bota essa no glossário. livro que essa eu nem profético. entendi. Acunhar. É, como cunhar uma moeda, né? A Bíblia é um livro profético. E você vai tendo profecias desde o seu início. Desde Gênesis você tem profecias sobre Jesus. Só que diversas dessas profecias se cumpriram. Por exemplo, as profecias messiânicas, né? Sobre Jesus, sim. Quando Jesus ia nascer, onde, não é isso? Sim, Os sim, evangelhos sim. vão dizendo isso, né? Que ele ia ser Nazareno, que ele ia Mateus nascer em fala muito Belém, sobre isso, papapi, né? papapi, papapá. Contudo, nós temos outras profecias na Bíblia que ainda não chegaram elas. Sim. E o estudo dessas profecias, porque nós estamos num determinado ponto da história onde a gente está olhando para trás, para trás a gente vê coisas que já se cumpriram acerca da vinda de Cristo e coisas que ainda não se cumpriram. Existiam outros irmãos antes da gente que estavam em um ponto da história que, antes de Cristo nascer. Então, para eles, talvez escatologia era outra coisa, né? Escatologia ainda era a vinda do Messias, do que estava para frente, né? Sim. É só futurista. Isso, futurista. Para a gente está olhando aquilo que a gente Nós imagina. continuamos sendo futuristas. Futuristas. Que se você não entendeu, isso vai ficar para um próximo episódio, a gente aprofundar nisso aí. Que tenham pessoas que E a pensam fé, diferente a disso. fé Isso, cristã, justamente. ela é uma fé escatológica. Isso. Né? A gente, você Durante que é um crente toda a em Jesus, palavra, né? você que é Isso. um crente em Jesus, você não pode ter outra fé senão uma fé escatológica. Isso. Porque tudo aquilo que Jesus Tá apontando fala lá para frente. é apontando para o seu retorno, para a sua vinda. A esperança da salvação. Ao longo do seu ministério, ele fala, eu vou Isso. preparar um lugar e vou voltar. E ele nos instrui sobre o que vamos fazer nesse período. Ao longo do Novo Testamento, né, as cartas falam sobre como viver nessa terra como peregrino, sabendo que nós não estamos nessa terra, mas nós não somos dela, que nós temos um Pai que está no céu e temos Jesus que está preparando esse lugar para nós. Então, toda a nossa fé também é visando o futuro, Sim. sabendo que aqui essa terra vai passar e vai vir um novo céu, uma nova terra. Dentro dessa Porque explicação que você está falando, Rafinha, se a gente não entende isso, como o próprio apóstolo Paulo diz, a gente vai ser o mais infeliz do mundo. uma coisa que é bom de deixar, vou falar bem rápido sobre isso, uma coisa que é bom de deixar bem claro no início, porque algumas pessoas falam assim, por que eu tenho que falar sobre isso? Então, por que eu tenho que estudar, já que isso é tão difícil? Tem algo que eu gosto de chamar, escatologia é o meu tema predileto, talvez. Vocês sabem disso. Mas tem algo que eu gosto de chamar que é a boa escatologia. O que eu entendo ser a boa escatologia? Eu entendo que a Aquela que não é escatologia ruim. ela está dentro... Não tão simples assim, mas eu entendo que a boa escatologia ela está dentro da ordenança da igreja. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Nós temos duas ordenanças para a igreja, saber o batismo e a ceia, né? Sim. E quando a gente vai ler o texto da ceia, ele vem dizendo o seguinte, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído, tomou o pão e partiu e disse, tomai e comei esse meu corpo que é dado por vós. Por semelhante Tendo modo, dado graça, depois depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Porque todas as vezes que comeis do pão e bebeis do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Dentro desse pequeno texto do apóstolo Paulo, ele resume o evangelho que a gente crê, apregou e a nossa missão. Porque ele disse que Jesus veio em carne, que ele morreu, que ele não ressuscitou. ele fez uma aliança com a gente, Uma nova aliança. que ele ressuscitou, e que nós temos que anunciar isso. Até Até Ele é um que ele mem- venha. e é interessante que ele é um memorial, fazer esse memória de mim, é um memorial para nos relembrar, Isso ficou tão legal. mas também estamos anunciando. Na próxima ceia, essa é a minha A mensagem. minha- Nós estamos relembrando e anunciando o quê?
todos esses pontos e estamos anunciando e relembrando isso Pra até quê? quando? Até que. Até que ele Até que venha. ele venha. Ou seja, a mensagem do evangelho, ela se cumpre, cartinha na manga. Ela Ele não falou, cumpre, né? Não, ela se eu cumpre sei. perfeitamente Excelente. na volta de Não, Cristo. excelente. A gente já entendeu tudo. Então, o que é a boa escatologia? A boa escatologia escatologia é minha. é aquela escatologia que te leva para a sua missão de anúncio do evangelho. E é aquela escatologia que te leva para aquilo que Jesus fez na sua vida e para onde ele vai te Uau, levar. isso aí. Então, isso é uma boa escatologia. Algo que a gente, durante muito tempo, eu pelo menos, durante muito tempo, disse pra mim, é que estudar isso não, tenho tanta coisa pra estudar, vou estudar com isso, deixa isso pra lá. Mas a verdade é essa que você A gente está falou. falando de escatologia o tempo todo. né? A fé é uma fé escatológica e tudo que eu faço remete pra volta. E tem que ser assim. Rafa, Tem que ser eu assim. posso pontuar uma coisa? Eu acho que é porque tem tanto crente chato que estuda escatologia para virar um ponto de discussão, de debate, de criar ali Um conhecimento um ponto de por inflexão. conhecimento. É, aquela Para coisa dizer de, que eu não, estou Eu certo, sei, não para edificar. eu quero estudei. discutir com você sobre isso. Você sabe sobre escatologia? Por quê, irmão? Porque isso te motiva a viver uma fé escatológica, uma fé verdadeira? O estudo não é pra edificação. Eu quero bater de frente com o que você está falando. E o pra outro você só, falar- não, eu só queria pregar o evangelho, E só tem queria sido- viver o E evangelho. tem sido Exatamente. isso em várias áreas do evangelho, né? Muita gente tem estudado a Bíblia só para entrar em rodinha de A mesma coisa em discussão. soterologia. soterologia, É a mesma principalmente. coisa que a gente já falou aqui. É os dois. A boa escatologia é a que produz frutos. A escatologia ruim é aquela que é Isso. debate inútil. Que te leva a relembrar o sacrifício de Jesus, que te Isso leva aí. a evangelizar, né? É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele fala de escatologia, ele usa essa expressão mais de uma vez. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, o Senhor nos deixou a escatologia para isso, para ser uma palavra de consolo nos momentos de Ele mas usa Jesus vai primeiro- voltar. Primeiro né? ele chama a atenção dos caras, porque a galera tava de, não, tá de boa, tá chegando, vou fazer... Vai voltar a qualquer vai momento, vou nem voltar. trabalhar não, mais. Não, calma aí. Meu pai trabalha, nós trabalhamos também. Isso. Ao mesmo tempo, quando você estiver cansado, quando você estiver sobrecarregado, pensando que não está fazendo um efeito, que não tem razão de viver, lembre-se, vai voltar e vai tudo fazer sentido. Ele está preparando um lugar para a gente. Isso é uma boa escatologia, Sim, né? isso aí. Isso que a gente entende. E dito isso, a gente vai, bem rapidinho, a gente vai falar algumas palavras aí para você que está nos escutando, não ficar perdido. Dentro de escatologia, a gente tem alguns eventos, que foi o que o Rafael falou. Uhum. A saber, esses eventos, antes mesmo da escatologia, dentro do ramo da escatologia está o estado intermediário dos mortos. Isso. Talvez a gente nem vai falar muito sobre isso, mas isso está O dentro pastor do Rashid escatologia. vai só dar Vai uma... dar um Um ano passando. passando, né? É. Estágio intermediário O dos René já mortos. ia cortando A o gente- Rashid aqui. ele- Eu me Talvez a esqueci de gente falar nem de ia falar estágio sobre isso. intermediário. Claro, Desculpa, claro, sim, desculpa, com deixa eu falar certeza. assim. Tem 7 parágrafos aqui do Rashid escrito, mas assim, não, a gente pode passar. Pode pular. O arrebatamento da igreja, eu estou falando numa determinada ordem, você pode pensar diferente. O arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio, o juízo final e o estado perfeito eterno. Então nós vamos... Até pulou umas coisas aí, mas tudo bem. Sim, mas as coisas que eu não falei... Resumidamente, estão né? dentro- Resumidamente, É. escatologia passam por esses grandes eventos. Uhum. Dentro desses grandes eventos, coisas acontecem, a ordem que eles acontecem é o que nós vamos falar aqui hoje. E talvez a chance de quem está assistindo agora, escutar tudo que a gente está falando aqui no episódio e não entender muita coisa, pensar assim, poxa, mas eu Eles iam leio a descomplicar? Bíblia. Não, mas assim, a pessoa vai pensar assim... É ótimo. Mas a pessoa pode pensar, poxa, eu leio a Bíblia a vida inteira. Eu nunca tenho vi isso. 30 anos, 40 anos de evangelho, mas nunca aprendi essas coisas. É bom a gente frisar que o conhecer escatológico a gente não vai ter numa leitura devocional diária, a gente não vai ter num estudo de você pegar, vou estudar algumas cartas ou alguns livros e tudo mais. Porque requer um estudo sistemático muito grande. Muito grande. Né? De pegar partes do Velho Testamento, do Novo Testamento. Então, não se espante se você não souber muita coisa. E eu quero dizer para você o seguinte: óbvio que tudo que nós vamos falar aqui é mediante o estudo da palavra, com assessorados, né, por outros livros, outros grandes teólogos, etc, etc. Mas, irmãos, nós estamos falando de algo que ninguém viveu ainda. Isso, Então, de fato. é tudo aqui É mistério. uma Mistério. leitura, uma interpretação do que pode acontecer. Ninguém pode bater o martelo. Vai acontecer assim. Quem O pode outro, é vai 100% acontecer dono da assim. verdade, é isso Porque, aqui. até pronto. porque se o cara Não dá. dominar tudo isso aí, acabou o mistério. Um grande exemplo para mim são as profecias que já se cumpriram, por exemplo, acerca de Jesus. O Antigo Testamento está carregado de profecias sobre Jesus. Aí no Novo Testamento chegou Jesus. Talvez se você pegasse as pessoas que viveram antes de Jesus, elas nunca iam imaginar exatamente como foi o ministério de Jesus. Claro que E isso, como o ele contrário, veio. né? E Até errar porque muito, né? se todo mundo imaginasse como foi, ninguém o rejeitaria. Eu rejeitaria. Errariam muito, né? Israel esperava um Mesmo a libertador. profecia dizendo que ele seria rejeitado. Tanto é que Jesus fala isso, né? O próprio Jesus fala isso. Vocês sabem
olham para o céu, sabem quando vai Discernir chover. os tempos. Discernir os sinais dos tempos. Mas vocês passam o dia inteiro lendo isso, mas não entendem que chegou o tempo. Isso, é isso. Então, galera, agora para a gente ficar mais claro, vamos descomplicar. Escatologia, para você que está nos assistindo, é o estudo do fim dos tempos. Isso. É uma linha doutrinária, uma linha onde nós vamos estudar a palavra de forma sistematizada. E aí juntou-se algumas pessoas e dividiu-se. Dividiu-se? Dividiu-se? Existe essa palavra? Aham. Sim, Isso. sim. Dividiu-se. Linhas escatológicas. Uhum. Linhas que vão ser, como o Rafael já pontuou, só diferenciação não quanto aos fatos, não quanto aos eventos, mas quanto à cronologia desses fatos e eventos. Uhum. Nós vamos listar para você rapidamente, só para você entender, que tem o quê? Quantas linhas? Essas linhas elas se dividem basicamente na maneira como você enxerga os textos. Uhum. Tem aqueles que enxergam de maneira... Histórica. Rápido. Sim, é rapidinho. Você vai ser didático, o cara vai entender. De maneira histórica. A gente não Como vai coisas esgotar que também aconteceram. a teoria de cada um. Tem gente que analisa de maneira simbólica e tem gente que analisa de maneira Literal. literal. Uhum. Certo? Certo. E aí vão dando linhas diferentes. Dentro desses, resumindo aqui, eu estou resumindo, dentro daqueles que imaginam de maneira literal, que é o Que nosso são os caso, top? que nós podemos dizer que é o nosso caso. E a maioria também. Isso. Tem aqueles que vão entender, considerando que tudo ali é literal, Uhum. que a volta de Jesus ela é pré-milenista ou pós-milenista, nós temos essas duas correntes, que é pré-milenista, a que acredita que a volta de Jesus acontece antes do milênio, que é um reino, que nós vamos falar dele mais para frente. Tem aqueles que pensam que é depois desse reino. Uhum. Essas duas visões são milenistas. Milenistas. Considerando milenistas. Os amilenistas são aqueles que ficaram nos históricos ou simbólicos. Aí são mais- Do meio. São mais Aí duas... vamos chegar no meio Sim. aqui. Dentro dos pré-milenistas que acreditam que Jesus volta antes do milênio, Uhum. nós temos três correntes. Porque antes do milênio nós temos uma coisa grande chamada de grande tribulação. tribulação, que vai ser um momento de grande tribulação. Aí alguém vai acertar. Alguém vai acertar. Acertou. Por quê? Uns acham que Jesus volta antes dessa da grande tribulação. tribulação. Uns acham, só minoria, mas acham, No meio, que ele volta no meio. No meio. E uns acham que ele volta no fim. no fim. Alguém vai Alguém acertar? vai acertar. Eu não tenho Alguém dúvida vai disso. 33%. Essas são as correntes. Deu para entender aí? Você que está nos assistindo? Então, hoje, para que a gente possa começar, eu quero fazer uma pergunta. Para a gente abrir assim com chave de ouro. Morreu tá onde? Pois é. Já vai começar Morreu bem. vai para onde? Já vai começar Antes de bem. falar de volta de Hoje eu- Jesus, hoje- Quem já morreu? E aí? E aí? Hoje eu Tá só vou onde, soltar a pergunta. É, morreu. Essa pergunta do pastor Roger vai falar sobre, mas essa pergunta ela é muito interessante no seguinte sentido, né? A gente espera a volta de Cristo, a gente espera que ele venha nos buscar, que a gente vai encontrar com ele nos ares primeiros. Calma, segura. Mas, naturalmente, a questão natural aqui que a gente encara é que todos os dias a gente perde pessoas, né? Sim. Pessoas. E quem já Bom, morreu, né? A E questão com é essas essa, né? pessoas, a gente está olhando para frente, mas todos os dias Uhum. a gente encara o fim da vida de algumas pessoas. Né? Então, como é que isso funciona? Pois é, tem um pessoal que acredita que morreu, tá dormindo, né? Você tá dormindo, esperando que os eventos escatológicos se desenvolvam. Seria o sono da alma. né? Seria o sono da alma. Mas, baseado no texto que Cristo diz ao ladrão da cruz, a gente rechaça essa teoria, né? Sim. Porque ele vira para o ladrão da cruz, que se converteu e falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, não tem essa de dormir. Ele morreu, ele foi para o paraíso. E a gente chama esse estágio de paraíso. Aqueles que receberam Jesus como seu suficiente salvador estão no paraíso. Em contrapartida, aqueles que não aceitaram Jesus, morreu, foram para onde? Aí a gente considera que foram para o Hades, Antes. né? Que já é ali a pré-condenação, digamos assim. Baseado né? também no que Jesus disse Baseado- na parábola do rico e o Do Lázaro. rico e do do Lázaro. Lázaro, né? Ambos Exatamente. em estado de Consciência. espírito. Espírito. Você, então, Não o que corpóreo, E acontece? consciência. Você perdeu o seu corpo terreno, Seu corpo certo? está aqui, tanto Corpo você enterra, né? As É, pessoas você estão. Está enterra, sendo consumido os aqui na ossos terra. Seu estão corpo aqui. Tá consumido e Isso. você está em estado de espírito. O novo corpo glorificado ou o corpo Chegaremos mortificado, nessa parte. a gente vai chegar nessa parte, mas não em Vem nós não- pós. vem após. E citando novamente a parábola que o Renner citou, só para deixar referência, Lucas 16, de 22 a 26. Jesus faz essa parábola, e a gente sabe que as parábolas que Jesus faz não são alegorias, né?
ele faz assim um traçado do que realmente Baseado é a em verdade, coisas baseado verídicas, em né? coisas verídicas. Diferenciando Então, que... Pode falar. Pode falar. Diferenciando assim o que só assim o que é uma alegoria mas é válida, né? Sim. O O que acontecimento vai é válido. acontecer. Então ele faz ali a parábola do rico e do Lázaro, que os dois morreram, um foi para seio de Abraão e outro foi para o Hades. E ali ele pede, né, para que Lázaro volte ou que venha Toque, uma gota, né, aquela coisa toda. E aí Jesus fala que Abraão fala que há um grande abismo entre eles que os separam, que separa o Não Hades. haveria como- Não haveria como um transcender para o outro lado, né? Lembrando que isso aí, diferenciando de outras doutrinas, como a doutrina católica, por exemplo, isso não tem nada a ver com purgatório, nem nada disso. Não é Assim, um aqui- estado não de é um- espera, não. Exato, não é um estado ali onde está sendo depurada alguma coisa Uma para a pessoa ir pro céu. Não é uma nada. segunda chance, Não é não há nada chance. disso. Tanto é ali que nesse é por- texto mesmo ele fala, né? Nesse texto mesmo ele fala que tinha nada não há pra como fazer. transpor e ele pede, deixa eu ir avisar os Isso. meus. Então, isso que a gente está dizendo é uma coisa, questões como É. purgatório são outras coisas, né? Isso que nós rechaça, né, não a teoria acreditamos do nisso. purgatório. Não há Nós existência, não acreditamos há um nisso. estágio da Não existe alma purgatório no que texto seja bíblico. possível pagar os pecados de pós-morte para que você alcance a vida Mas eterna. esse paraíso e esse Hades também não é aquilo que vai ser Não é aquilo que eternamente. será, exatamente. Esse é Não um- é o Lago de Fogo não é e o não Lago tocou de- não com a é Nova tão- Jerusalém. Tampouco, não é nada Isso. disso. Até porque Nova Jerusalém é aqui, né? E, Aí inclusive, ia as ser bem pessoas... estranho tu tá Muito vivendo com os estranho. fantasmas aqui. Né? Não, mas a questão aqui Mundo que agora invertido. a gente precisa pontuar é o seguinte. Então vamos lá, gente, para você acompanhar, eu tô defendendo você, meu web espectador, que eles estão falando aqui, eles já sabem, Pra eles você não se conhecem. perder. Para você não se perder, eu tô fazendo aqui o fio da meada. fio da meada, tô pegando aqui, ó. Nós explicamos o que é a escatologia, quais são as linhas escatológicas, Principais e aí a gente eventos, começou os nomes dizendo dos deles. caras que já morreram. Isso. Agora nós vamos falar dos caras que estão vivos, porque concorda comigo que é para quem está aqui e para quem vai nascer ainda, correto? Aham. Isso. Enquanto Jesus não voltar, Nós, os que estamos nós vivos. que estamos A vivos. gente se apega nisso aí. Nós que ficamos vivos. Nossa. Então, os que estão mortos estão no paraíso ou no Ou Hades. no Hades. Não, Hades. estão não estão em forma corpórea, Mas não, estão em porque os estágio corpos- consciente. Consciente. Isso é o que está acontecendo Espírito. agora, né? Exatamente. O cara Perfeito, morre, a pessoa perfeito, morre e perfeito. tá lá. Aí agora vamos falar, queridos, então já aqui entrando mais realmente nos eventos escatológicos, que vai se dar a partir aqui da cronologia e tem aqui a sua base em Mateus capítulo 24, Isso. certo? E aqui eu quero começar com você, Rafael. Para que o fim chegue, a Bíblia vai dizer que hão de haver sinais. Sinais. É assim, pastor, a gente vai falar sobre a nossa linha, que é a linha pré-tribulacionista, que nós seremos Nós não tínhamos falado arrebatados. disso ainda, né? Vamos falar daqui a pouco Rafael sobre agora isso ainda. falou. Deu um nós já temos- spoiler. já nós- deu um spoiler. Nós temos que Ah, mas agora aceitar. sabe, Agora você já sabe. era. Mas, Já exi- teve até congresso aqui na igreja. sobre Mas- esse tema, né? Os irmãos devem estar imaginando, né? mas isso quer dizer o seguinte, que a igreja nunca vai passar por nada, a igreja nunca vai ter... Já passou, tá passando. Nunca já. vai passar passado por ao problema longo da nenhum. história, Ao né? contrário, Jesus deixa muito claro que a gente vai passar por muitos problemas, muitas, inclusive perseguições. Sim. E é o que lá em Mateus 24, eu trouxe 3 textos, né? De Mateus 24, Lucas 21 e 1 João 2, fala que de coisas que a igreja vai passar. Sim. Aqui no texto de Mateus ele fala que muitos virão em meu nome, dizendo, Jesus falando, né? Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que essas coisas aconteçam. E nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, fome, terremoto em vários lugares, e tudo isso vai ser o início das dores. Então, são eventos, são questões e dificuldades que a igreja e o mundo vão passar, mas ainda não são Não é o parte fim, da né? tribulação. Não é. Coronavírus, é o quê? Isso- Eita! Calma, jovem. Coronavírus? Princípio das dores. O é. bicho já chegou. Coronavírus. E é interessante a gente E falar que não sobre é a isso. primeira, né? É, não E, é a e primeira coronavírus a evento. gente está passando por um momento complicado no mundo, né? Mas a grande tribulação, nada que já ocorreu no decorrer da história. Vai acontecer. A Vai mortandade. para aquilo que vai É o que acontecer. vai acontecer. Uau. E na história já aconteceu muita Muita coisa. Sim. Segunda Guerra Mundial, Mas nazismo. esses que se passarão por Cristo é tipo um Henri Cristo, assim? O cara trouxe de casa, pensou essa piada. Pensou? Não vale, Pai. não Pai. vale a menção. Porque o meu pai. meu pai. Ó, aí eu quero dizer o seguinte, ó, só pra gente ter aqui um ponto interessante a se falar. A Bíblia vai dizer que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Mas é importante lembrar que todos aqueles que são salvos, esses não serão perdidos.
Esses não serão convencidos, esses não trocarão. Os que estão com no livro da vida já estarão Já estarão? no paraíso, Na boda do na boda do Cordeiro. Cordeiro. Então, Agora, é muito importante a gente saber disso também. Isso que o pastor Rachid falou-se do Henrique Cristo. Mas 1 João, ele fala assim, 1 João 2. Filhinhos, essa é a última hora, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo. Já agora, muitos anticristos têm surgido, porque sabemos que esta é a última hora. Então, conforme outros textos bíblicos, vão vir pessoas mesmo que vão enganar, não vão, e a própria palavra fala que não conseguirão ouvir a sã doutrina e vão buscar mestres para si. Né? Então, estes anticristos, esses falsos mestres vão vir, vão passar, e é importante que a gente esteja atento a todas essas coisas. Pausa. Eu li um negócio aqui que agora ficou interessante. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá, e perseverando que vocês obterão a vida. Como os caras que explicam que vai morrer se nenhum fio de cabelo cheio vai de se perder? sangue na barra da roupa aí. E não... Como se explica isso? Não, é do cara passar pela grande tribulação. Como é que vai passar? Ele não vai perder nenhum fio. E como é que ele se salva? E o salvo na grande tribulação que está escrito em Apocalipse 4, Que lavou. chega com a roupa melada de sangue. Negócio- Pois é, e como é que aqui... Vai, Rafa, continua. Pode continuar. Surgiu a dúvida. Então, muitos mestres vão aparecer, e é necessário que a gente entenda isso, e que, E rechace, apesar disso... né? Rechace, Eni, mas isso é algo que a Bíblia fala que vai acontecer. Sim. Então, Já que eu digo, os ensinamentos isso, deles, quando- né? quando a gente levado vê por esse qualquer tipo de vento de coisa doutrina. acontecendo, de falsos ensinos, falsos mestres, um monte de absurdo que é falado aí, principalmente nesses dias onde a internet deu voz a muitas pessoas, é claro, a gente precisa rechaçar, precisa ensinar os nossos irmãos, a gente precisa estar municiando os irmãos na nossa congregação, mas junto com isso, ter o entendimento Mas que isso deixa é eu fazer uma cumprimento da pergunta pra profecia. vocês. Isso é cumprimento da palavra. Cuidado para não serem enganados. Isso sou eu. Esse aqui não é o anticristo, o anticristão. São falsos mestres. Falsos Sim, mestres. sim. Isso aqui são os São os antes. pré-is, Né? É o que Porque 1 quando João chegar fala lá que no tem chão muitos mesmo, A tipologia. Mas tipo um então, tipo acabou de 1 ver. João fala que muitos anticristos chegarão, ou seja, muitos que vão ensinar até o dia que vai chegar o... Sim. Mas tem o homem da perdição que a gente vai ver mais pra Isso que a frente. gente vai falar. é o um anticristo pouco mais mesmo. pra frente. Anticristo. Ou- Mas tudo isso Que se levanta contra tudo. tudo isso são sinais, Sim. tudo isso são os princípios das duas. E até os pseudo-cristos também, né? Aqueles que vêm com aquela imagem de que libertador, que ele é o cara que vai salvar todo mundo, seja na política, seja na economia. É interessante Não você sei. falar isso. certeza, Não vai haver. Esses cristos, porque bem assim- entre aspas, não é só o Henrique Cristo, que eu sou Cristo. Esse daí, Reninha, a gente É virou farofa, piada, né? né? A gente Não olha é e fala, Deus, né? "Ih, Ele é o não, ha-ha". isso que você está falando é que não é a pessoa dizendo Mas, eu sou existe, Deus. mas É. existem Mas pessoas isso. que arrastam pessoas com seus E que discursos, com as suas As falácias. pessoas suas colocam mentiras. ele numa posição de um Isso. libertador. E que é só o vai, cara, só que vai ele que existir vai a resolver salvação todo- mediante isso. E a gente precisa estar atento novamente, porque isso não é a tribulação, mas são os sinais. E ao longo do tempo, esses sinais vão ficar cada vez mais claros. Depois dos sinais, acontece o quê? O arrebatamento. E aí, o que é arrebatamento? É o que a gente mais vê falar sobre escatologia, né? Arrebatamento nada mais é do que a igreja encontrar Jesus nos ares. Agora, a grande diferença entre posições teológicas diferentes é quando isso vai acontecer. A gente que é pré-tribulacionista, a gente vai acreditar que o arrebatamento vai acontecer antes da O tribulação. harpazo. O harpazo Harpazo. vai acontecer Seremos antes da tribulação. arrancados. Seremos arrancados e levados ao céu, onde Jesus vai vir de uma certa forma, mas ele não vai vir Não é à terra. não é a segunda Não vinda. é a Abrir e Nós fechar nos de olhos. encontramos com ele nos ares. né? E isso, para mim, é o ponto onde mais as pessoas erram, né? É iminente, ninguém iminente. sabe o dia nem a hora, Pode ser a não qualquer há ninguém que momento. conheça. Apocalipse 3:10 é o texto que mais se usa para defesa Que é a desse... igreja de Filadélfia, de Isso. passagem. E esse ponto eminente, eu acho que é um dos mais bonitos, né? Que é Sim. você estar preparado sempre Sim. para a volta de E Cristo. isso volta para aquele negócio da boa escatologia. Escatologia Exato. que te traz edificação nesse Sim. ponto. Sim. Opa, meu Redentor pode voltar a qualquer momento, eu tenho que estar preparado, como eu vou levar minha vida, né? Exato. Sempre a gente tem que levar para isso também, né? Mas antes da gente entrar na iminência, é bom a gente ler Apocalipse 3:10 para saber o porquê que a gente acredita que foi antes da grande tribulação. Diz o seguinte: visto que guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação
que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. Então, quem é pós vai usar esse texto aqui dizendo que vai ser guardado aonde? Na tribulação. E o pós, ele diz assim, não pode haver duas vindas. Sim. A uma tinha que ser a vinda secreta e a outra tinha que ser a vinda que todos os olhos verão. Mas, no nosso caso, que somos pré-tribulacionistas, nós não acreditamos que vem uma vinda secreta. Nós dizemos que a igreja Se sobe, encontra não nos que ares. Jesus Encontra nos desce. ares. A igreja vai ao encontro, que é o que está escrito em Tessalonicenses 4,17. Isso é a vinda, é a subida exclusiva do cristão, que é chamado de igreja. E aí, segundo o advento, que na verdade é a vinda do Messias, que aí vai ser Zacarias 14, Mateus 24, 30, Apocalipse 19, 11 a 14, etc. E até fazer esse comentário, que é uma coisa que a gente acha que fortalece muito também essa visão pré-tribulacionista, é porque quando você considera as coisas tudo uma coisa só, você começa a ficar diante de algumas aparentes contradições. Sim. Porque em 1 Tessalonicenses, que o pastor citou, 4,17, o apóstolo Paulo vem falando da gente se encontrar com Cristo nos ares. Aí em Zacarias 14,4, Jesus pisa no monte. Aí em Mateus, num abrir e Fechar de olhos. Na outra passagem, E Apocalipse está voltando da bodas. ele desce, ele pisa, racha o monte. Em Colossenses, ele vem com todos os santos. Opa, como é que ele está vindo para me arrebatar e eu já estou voltando com ele ao mesmo tempo? Me parece estranho. E para mim, a maior aparente contradição que você só consegue resolver se a igreja for arrebatada antes, está no capítulo 19 de Apocalipse. Porque a partir do verso 7, a igreja lá aparece até o capítulo 3 de Apocalipse. No capítulo 4 em diante, a gente não tem mais igreja. No capítulo 19, a igreja reaparece. E aí ele começa, a partir do verso 7, a falar das bodas do Cordeiro. Por que a gente crê que a igreja é arrebatada, se encontra com Jesus nos ares, é galardoada, recebe o galardão que nós não sabemos o que é, e já definimos isso, e não vamos tentar saber. E tem as bodas do Cordeiro. E aí, no Apocalipse 19, a partir do verso 7, nós temos as bodas do Cordeiro. Diz que bem-aventurados são aqueles que participarão das bodas do Cordeiro. Dito isso, após falar das bodas do Cordeiro, no capítulo 11, no verso 11 do mesmo capítulo, ele começa a falar da grande tribulação. Aí, Ou, quer dizer, desculpa, da volta em glória. e também é Jesus. interessante a gente lembrar, né, Reninho, que não dá para você, se não só obstante essa questão da bodas do Cordeiro, que se você não acreditar no arrebatamento pré-tribulacionista, você vai ter que viver a bodas do Cordeiro em milésimos de segundos. Aí vai ter que dizer que parou o tempo, que para Deus um minuto é Vira um mil problema, anos, porque aí em Apocalipse 19, as bodas do Cordeiro, elas são antes da volta em glória. E o pós-tribulacionista, ele também é literal, então ele Também não é pode literal. querer que naquele momento seja Falar simbólico. que não é, né? Então, e aqui também tem a questão do julgamento do trono de Cristo. Então, se não houver separação, o tribunal de Cristo, se não houver separação entre o arrebatamento pré-tribulação para a volta de Cristo pós-tribulação, nós vamos ser julgados que horas? Isso. E que horas se dará também o surgimento de cristãos que serão salvos, que serão pessoas que serão apresentadas, que está escrito em Isaías 65, 20 a 25, que essas pessoas vão surgir da onde? Se todo mundo está aqui, como é que eles vão surgir? Exatamente. Se a gente não for antes. Isso, e uma questão também, em cima dessa passagem que o pastor Ricardinho estava lendo, de Apocalipse 3,10, que é uma passagem muito famosa, que diz que a gente vai ser guardado, aí o pós-tribulacionista vai ser o seguinte, não, concordo, vai ser guardado, mas vai ser guardado ali na no tribulação. meio. Quando ele diz Durante, isso, né? ele está admitindo qual é o objetivo também da grande tribulação. A gente não pode se esquecer qual é o grande objetivo. Quando Jesus faz o seu sermão escatológico em Mateus 24, ele vem dizendo, ó, quem lê entenda, eu estou falando daquilo que falou o profeta Daniel. Então você tem que... Por isso que não é simples no seu devocional ir no versículo a versículo, porque você tem que ficar pulando para 1 Tessalonicenses, para Daniel 9, você tem que ficar pulando. Mateus Vou lá 24, Jesus Mateus 24. já prega ele com o entendimento de que você sabe Daniel. Isso, ele vai... Aí tá, vamos ler Daniel. Aí Daniel 9, ele começa a falar das 70 semanas. É um texto complicadíssimo, difícil de você entender. João vai dizer do 42 meses. Que a gente não vai nem tentar explicar aqui agora, senão Vai só nele, valeria um Vai podcast só sobre nele. as 70 semanas de Daniel. E o Daniel, ele lê as passagens de Jeremias acerca da profecia do cativeiro babilônico, começa a orar, porque ele fala, "Pô, Senhor, está acabando esse período." Aí Deus dá uma revelação, não, eu vou te falar quando eu vou extirpar o pecado do meu povo. E ele diz, 70 semanas estão sobre o seu povo para extirpar o pecado da sua cidade, Jerusalém, e do seu povo. Ou seja, existe um motivo na grande tribulação
que não é para a igreja, é para Israel. Seja você pré, que assume isso de boca aberta, ou seja você pós, que assume isso tacitamente, dizendo que a igreja será guardada. Você está admitindo. Que a tribulação não vai é ser para a Não é igreja, para a né? igreja, Não é porque para a a igreja está igreja. sendo guardada, então não é para ela. Aham. E um outro que a gente até comentou aqui antes, que em Lucas disse assim, será como nos dias De Ló. de Ló. E como é que foi nos dias de Ló? Antes que Sodoma e Gomorra fosse destruída, Ló foi guardado. retirado. Enoque foi arrebatado antes. E você tem Elias. diversas também, Elias, você tem diversas tipologias assim também no Antigo Testamento que nos leva a isso, da guarda da igreja, Uhum. Justamente. e que fecham com o real motivo da grande tribulação. Tem Sim. só um comentário que a gente fez aqui antes, né, da gente começar, é que muita gente quer rechaçar um pouco o pré-tribulacionismo sob o argumento do Deixados para Trás, né? Uma série de livros sobre Uma os galhofa. filmes e tal. Falar, você tá tirando isso de Novela, tá tirando isso de filme, tá tirando isso de livro, é só nada disso. Mas aqui a gente já mostrou, né, vocês já mostraram muito bem que existe uma ordem muito bem estabelecida, textos que embasam muito bem o que está sendo Isso. dito, e da mesma forma como a gente falou lá sobre soteriologia, você pode perfeitamente ser pré-tribulacionista, conhecer todos estes textos, embasando fortemente aquilo que você acredita, e não dizer que aquilo que você crê porque você viu no filme. Isso. Isso aí. Acho que isso ficou muito claro. Não é porque um filme veio depois e cheio de... Uma série de Gary livros também. Cheio de Hollywood e tal. Que a nossa fé está baseada naquilo que a gente viu com o Nicolas Cage. Inclusive, aqui a gente precisa, só para fazer esse en passant, En caber no passant. nosso tempo, que já tem 35 minutos de episódio, nós estamos indo agora para as bodas do Cordeiro, Isso. certo? E falando desse negócio das 70 semanas, a gente tem 69 primeiro, uma pausa que é o período da igreja, e volta com arrebatamento para uma última semana. Uhum. E é essa última semana que é que a gente vai falar agora, que é o período da grande tribulação, que ocorre aqui após o arrebatamento da igreja, né? São duas coisas que estão acontecendo juntas. Para A os que tribulação. ficaram, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande Arroxo. tribulação. Arroxo. Para nós que subimos, temos As bodas. do Cordeiro, né? Esses dois eventos são simultâneos. São lá. simultâneos. E vocês já falaram aqui Não, muitas você vezes, escolhe. né, o Você tema. quer ficar você quer ficar pro Vai pra bicho pegar festa, vai- ou tu quer ir pra festa? Você... O after party, né? Não, nem é o after, né? Lá é a party. É o mesmo. party mesmo. É a party mesmo. É. Não, mas porque depois vem 1000 anos de... Pre-hard, pós-party. party-hard. Pós-party. 1000 anos de after. Aí, beleza. Enquanto nós estamos lá em bodas, celebrando, tava com o nome do Recebemos livro o da galardão vida, lá, é isso? foi pro tribunal de Cristo, recebemos No o galardão, galardão. começamos lá, beleza, Começou a boda. tal. Começamos a boda, a galera que tá aqui embaixo, 3 anos e meio de paz. Quando o arrebatamento acontece, nós acreditamos que há a manifestação do anticristo, porque aquele que o detém subiu, haja visto aí, nós entendemos que seja o Espírito Santo e a igreja. Não vou entrar nesse negócio também, porque não... É Vai 2 dar horas. pé. Outro dia a gente fala isso. Outro dia a gente Aí fala entra isso. fé nisso aí. É mistério. E aí, a manifestação dele vai tentar fazer o reino universal, todo mundo juntar, vai ter aquela falsa paz, ele vai tentar juntar todo mundo, vai levar muita gente a crer nele. Sim. Depois de 3 anos e meio, o bicho está pegando. Que ele vai se revelar, realmente as coisas vão acontecer de modo acelerado, porque vai começar de novo a ter sacrifícios no templo, certo? Não, depois de 3 anos e meio já interrompeu, né? Começa Perdão. a ter, passa 3 anos É e que ele meio. vai querer interrompe. adoração. Diz Quando a igreja sobe, Começa o manifesta o sacrifício. anticristo, começa o sacrifício. Aí, Três a anos subida da igreja é o evento católico que dá o start para tudo. Isso. E aí, depois de 3 anos e meio, para o sacrifício, vai vir a grande tribulação Aí ele pede cabulosa, adoração. pede adoração para ele mesmo. Nossa, Israel não vai querer. E o Israel não arroxo vai vem. querer, o arroxo vem, e aí começa o nosso grande momento, que é Nosso não. o... Nosso não, do pós, da galera do pós aí. O Mid também não quer não, o Mid subiu aí. Deu 3 anos e meio, vazou. o Mid. Mas a volta em glória agora é geral, ué. Não, mas no nosso ele ia falar que ia começar A a, gente grande tá lá em tribulação. cima, Mas no final dela a gente participa, né? Aí é quando, depois de a grande tribulação, 3 anos e meio, onde tem morte, onde vai ter perseguição, onde as pessoas... Eu não entendi ainda como é que elas foram guardadas nesse negócio aí e tal, porque
A galera que acredita que vai ficar, vai ser guardada aonde? Pô? Tem bunker, eu não fico, eu fico meio perdido nesse negócio. Mas beleza. Porque, deixa eu explicar pra aquela você. passagem lá do fio de cabelo. É porque aí vai complicar mais. Você acabou de falar. Hoje é você vai dar- descomplicando. A ideia hoje é descomplicar. Não, hoje é o seguinte, ó. Descomplica, querido. A galera do pós, que acredita no pós, que eu também tenho dúvidas, irmão. Tem hora que eu sou pós, aí depois eu fico, cara, ficar melhor subir, aí eu subo de novo. Mas é porque é o seguinte, ó. A galera que acredita vai ficar, a Bíblia vai dizer que existe uma perseguição contra aqueles que vão dizer que são de Jesus. Isso. Certo? Não aceitou o sinal da besta e tal. Aí o povo que é pós fala assim, não, vai ser igual das 10 pragas no povo do Egito, que o povo que estava na terra de Gósen, eles não passavam atingidos. pela tribulação, apesar de estar no Egito, Apesar de estar eles acontecendo. eram protegidos, eles eram guardados, atingia os egípcios, mas não atingia eles. Só que, cara, para você pensar nesse cenário, você vai ter que ter a lembrança desse momento que nós estamos vivendo, certo? Como é que vai se distanciar? Como é que vai se diferenciar? Vai ter uma cidade só para crente? Vai ter uma cidade para não crente? Eles vão entrar para um bunker? Eles vão fugir para onde? Porque as grávidas, elas não... Ai das grávidas nesse tempo, eles têm que fugir para as montanhas. Se você deixou alguma coisa para trás, você não pode nem voltar para pegar. Então, assim, é bem complicado de se entender como que eles serão guardados isso também é um durante a problema Nessa tribulação. situação. Isso é um problema também com o Apocalipse 4, quando fala daqueles vindos da grande tribulação. Os caras vieram lavando as vestes dele no sangue. Não, aí, Então, por exemplo, poxa, não teve Lucas guarda 21. nenhuma. Lucas 21 vai dizer o seguinte, ó, Apocalipse vocês 7. serão traídos até por 7, pais, 14. irmãos, parentes, amigos, e lhes entregarão alguns de vocês à morte. Sim. Mas aí, logo após, ele diz assim, contudo, nenhum fio de cabelo de vocês vai se perder. Rapaz, é complicado você entender isso É. aqui, bicho. E o 14 fala, né? Esses são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do cordeiro. Pois é. Então o bicho pegou, eu não aceitei. Então, me assim, submeter. essa não, a igreja foi arrebatada depois. Pois é. Ué, então esse ministério de Gósen não foi igual lá em Gósen, não, né? Porque É, lá em Gósen é, as pragas não caíram em cima, né? Aí, beleza. E vai ter perseguição No pesada, arrebatamento, agora eu vou falar Vai. da volta em glória. No arrebatamento, os santos vão ao céu. Na segunda vinda, os santos vêm à terra. Isso. No primeiro, é iminente, não tem sinal, a gente vai subir no piscar de olhos. Vem como um ladrão. Isso. No segundo, tem sinais, inclusive a tribulação é Isso. o nosso grande sinal. Como um raio que sai do ocidente. No arrebatamento, a terra não foi julgada ainda. Na grande tribulação, Oh, a terra agora. foi julgada. No arrebatamento ele vem para galardoar. Agora galardoar, aqui vem para aqui juízo. vem para trazer condenação. Isso vem mostrando a diferença entre os dois. Exatamente. No arrebatamento não foi mencionado no Antigo Testamento. Já a segunda vinda, ela é mencionada várias vezes no Antigo Testamento. O arrebatamento envolve apenas cristãos, a segunda vinda envolve a todos aqueles que ficaram. Nenhuma referência de Satanás no arrebatamento. Já na segunda vinda, Satanás ali ele é amarrado. Cristo vem para os seus no arrebatamento e na vinda Cristo vem com os seus. Isso. Fechou? Na primeira, o arrebatamento, só os crentes o veem, só os seus o veem, e na segunda, toda Todo a terra o verá. Ele vem no começo da tribulação, antes que a tribulação aconteça, no arrebatamento, Antes. e na segunda vinda ele vem pós-tribulação, que é aí onde ele vem, vai Começo descer do no milênio. monte, Um monte vai racha. se achar, Ali vai se ser dá a como um batalha do raio, Armagedon. Vai estabelecer o como seu um reino. trovão que vai de um lado ao outro, todos os olhos verão, não Diferente tem do piscar de problema. olhos do arrebatamento, mas Exatamente. outra diferença. Ele vai marchar sobre a terra, ele vai passar, vai vai ser julgar ali... as nações Justamente, e vai iniciar o seu reino. É. exatamente. Seu reino de Essa é, Milenar. essa Seu reino é de a 1000 anos. volta em glória de Jesus. até E é o 1000 milênio. anos de quê? Aí a gente chega no milênio. Milênio, 1000 anos. De quê? Aí eu entendo que é literal, do reinado de Jesus, e eu Uhum. creio, se eu estou falando que é literal, vamos Na no terra. literal. Isso é aqui. 1000 anos. Aqui, Na aqui, terra. aqui. Tipo, Nesta Mil anos. terra, nesta Aqui terra. nesta. Até porque, e o que deixa a gente muito claro disso, são duas coisas. Já Um- são nova terra e novos céus? Não. Não. Ainda não. Zacarias Ok. disse que ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E na ascensão de Jesus, aparecem dois... E é interessante, a palavra, testemunhos. a palavra que os dois varões de branco dizem para ele. Ele fala assim, varões galileus. Uhum. Perceba mais uma referência a Israel, Sim. né? Veja só, israelitas. Assim como vocês o viram subir, Vai ver descer. vocês vão ver Descer. descer. Que é a passagem do apóstolo Paulo em Colossenses, com todos os santos. Com a E aí, igreja. e aí inicia-se o reinado de Jesus. Nós, a igreja, que fomos arrebatados e passamos pelas bodas do Cordeiro, já recebemos o galardão e já recebemos corpo corpo glorificado.
E aqueles que morreram em Cristo, Na tribulação. eles precedem. É porque isso é vivos, né? interessante, porque no arrebatamento é onde acontece Essa a mudança. transformação. Isso. Aí o corpo que você não tinha enquanto estava no paraíso, agora você o Ele terá passa a ter. glorificado. Então, por exemplo, Abraão, porque a Bíblia fala o seguinte, de maneira nenhuma nós... Vocês precederão. O apóstolo Paulo imaginava que ia participar do arrebatamento. Então ele falava, de maneira nenhuma nós precederemos aos que dormem, né? Isso você vê, é iminência. É que iminência, ele- mas né? outro elemento de eminência. Ele imaginava, ele falava, nós os que ficarmos vivos, né? Tá para acontecer. Os mortos aqui se ressuscitarão primeiro, porque esses corpos serão ressurretos para que eles recebam um corpo glorificado, porque eles até então estão só Em em espírito. E aí nós nos encontramos com eles e recebemos o corpo glorificado. E depois, na segunda vinda, voltamos junto com Jesus. Aí nós não estaremos mais debaixo dessa carne Corruptível. É isso aí. corruptível. Nós conheceremos assim como ele nos conhece. É, Olha aí, só irmão, a profundidade que nós vamos conhecer o Como Senhor. é que vai ser o milênio, o galardão, como é que vai se Aí- dar, o que nós não vamos dá. reinar, como que vai se dar o reinado. Meu irmão, é muito mistério. Eu quero fazer só uma diferenciação rapidinho aqui entre nós, os milenistas, e os amilenistas, né? Ah, é, porque Os tem a galera amilenistas, que... é que a gente citou rápido e não fez nenhuma... Os amilenistas acreditam que nós já estamos vivendo o milênio. É, aí é difícil. Satanás já está preso e, teoricamente, nós não estaríamos sobre a influência dele. eu vou ler um né? verso Que aqui. não é literal. né? Eu vou ler um literal, verso é. aqui É, que destrói isso, Isso é destrói isso aí. complicado, cara. Apocalipse 20, verso 6. Não, é destruir mesmo, porque o negócio Destrói. desse tem que ser destruído. Olha só o que diz Apocalipse Esse 20, verso milênio 6. aqui não Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Tá falando de ressurreição. Aham. A gente não viu isso acontecendo, né? Eu não Uhum. fiquei sabendo, Abraão ressuscitou aí. Não. Eu não fiquei sabendo disso aí. Sobre eles não tem mais poder a morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Sim. Ou seja, essa ideia de que o milênio não é um negócio literal, que está acontecendo Rapaz, como é que Não Satanás faz já tá sentido com esse amarrado, texto. bicho? Falar que Satanás está preso hoje, dada a influência que a gente vê. Rafael Não, dado fala- tudo que aconteceu. Não, eu tinha que ter visto o Abraão, É, a percepção- Noé, a essa percepção galera da igreja. ressuscitando, pô. O Rafael gosta de falar assim, falar disso em Vermont é fácil. Norte da Califórnia. Falar que o milênio lá no Congo, amigo. No Congo. onde a igreja lá, está sendo perseguida. Na Zâmbia. Eu não fiquei difícil sabendo aquele. que o apóstolo Paulo ressuscitou e está reinando Ah. com Jesus aqui. E Fiquei onde a sabendo. igreja está sendo perseguida. O milênio está rolando lá também, Esse não? é milênio aí, Já é mas um tá período- difícil, viu? Satanás está preso, né? Pois é. E aí rola depois Depois desses 1000 anos, o... Satanás é solto por um curto espaço de tempo. Vai tentar Ele foi convencer a amarrado galera. quando Jesus Vai voltou, na convencer segunda alguns. vinda dele. Armagedon, Jesus julga as nações, Satanás é amarrado. A gente reina. 1000 anos 1000 sem anos. Satanás. Lembre Sem que influência existem maligna. pessoas aqui na Terra, né? Senão a gente não reina sobre Que ninguém, não né? foram Sem o ainda corpo receberam, glorificado. que não receberam glorificado. novos corpos. Então, né? durante a experiência, existirá Duas diferença, classes né? de espécies. Vai ser Aqueles duas que serão espécies. sacerdotes e reinarão com Cristo. Aqueles E a que galera participaram que é da das terra mesmo. E a galera da Terra. Aí Satanás vai ser solto e vai convencer a muitos. Uhum. Agora, quantos? Muitos dos que não estão Isso. glorificados. Aqueles que já tiveram o corpo glorificado Já foi era, embora. irmão. Isso Acabou. aí já tá salvo. Matéria vencida. Isso Perdeu. Matéria vencida, isso aí já foi. Depois desse curto espaço de tempo, que a gente não sabe quanto tempo é, Que a Bíblia fala aí curto espaço vem de tempo. o trono branco de Jesus. Que aí vem a ressurreição daqueles que morreram sem Cristo. Uhum. Esse corpo deles também será ressurreto, mas agora não para galardão. Para Mas condenação. para Somente para juízo. E aí, Isso que você é tá aí que falando pega o lago sobre- de fogo, aí que pega Satanás, pega Isso, o depois pecado, disso. pega Eles essa entram galera primeiro lá no lago e depois essa Só galera. aqui, só nesse curto, podcast que a gente fez até agora, a gente já falou de vários julgamentos, né? Sim. Então, esse tribunal é o último. É o último, O último do tribunal, último, que é o do acabou. trono branco. Isso. Mas existe uma série de eventos. A gente já falou do galardão, que a gente fala Isso, também, que é o é o tribunal de é um Cristo. tribunal E vários outros tribunais, né? das nações. Das quando- nações, Na o sua o segunda julgamento de vinda. Israel, Aqui a que gente acontece fala em durante a tribunal grande de Cristo, tribulação. julgamento de Israel, julgamento das nações, julgamento do diabo depois do milênio e depois o grande trono branco. Basicamente isso. Isso. Mas isso não quer dizer, eu até brinquei também aqui no fora, né? Falam assim, é tribunal demais, é julgamento demais. Até que recorre, até que vai pro tribunal. Esses tribunais não tem recurso. tem não. Vem, até que pela ordem e excelência. Como o juiz ele é perfeito, Não tem É, como. não tem. o justo já, juiz já vem a Já tá lá sentença e na acabou. lista. Tá na Não tem lista? recurso. Ok, não tá. É só prosseguir com a Vai pro sentença. É, só sentença. A gente fala várias vezes a palavra tribunal, mas muitas vezes vai ser para receber o galardão, né? Onde ali a gente não vai ter outro tipo de julgamento, e
no final, vai ter o grande trono branco, que a gente pode entender também que é lá quando juízo. Jesus fala das ovelhas e dos bodes, Isso, sim, onde sim. ele vai separar Uhum. vocês, benditos do meu Pai, para o descanso eterno e os outros para o fogo eterno. Justamente. Irmão, Lago de Fogo. Para o descomplicou Lago de pra Fogo, você? que o Lago de Fogo não é Um o pouquinho, inferno, né? pelo menos. Se não Muito. descomplicou, assiste de novo, de novo, de novo. E o mais de novo, importante, de novo. edificou. Isso eu tenho certeza que Sim, sim. Última coisa, novos céus e nova terra depois disso, né? Isso. Aí, céus, aí desce. depois Aí é do aqui juízo, mesmo. Aí Desce Nova A Jerusalém. Nova Jerusalém. Novos céus, novos céus e nova terra, alegria eterna. Oficina G3, se você não entendeu Essa também, aí eu lembrei, escute peguei de referência. Coloca o novo. link aí, editor. Resgate e Oficina G3, já falamos aqui. E Lázaro. Isso, Nós Lázaro. queremos prometer para você o seguinte. Eu vou subir. Nós vamos nos debruçar sobre esses tópicos. Claro que não vai ser em sequência, até porque É. se fosse em sequência seria Pode 10 ficar podcasts maçante e tal. sobre isso. Vamos falar de outros temas. Nós vamos depois falar sobre vamos outros voltando, temas né? e aí a gente vai puxando, Um a um. descomplicando a volta de Jesus. Fechou? Curtiu? Então compartilha, se isso aqui foi bom para você, leva isso aqui adiante, vai nas nossas mídias sociais, deixa lá o seu comentário, segue a gente também no Instagram, no Twitter. Olha, nós estamos vindo para 2021 com muita expectativa e com certeza de que Deus vai nos abençoar e que vai edificar bastante a sua vida cada episódio aqui lançado. Amém. E Bem. quero agradecer a todos vocês, meus companheiros, meus amigos. Obrigado. Se você quer entender mais, você pode comprar livros sobre isso na Na Amazon, né? usando Usa o nosso link da Amazon. Queria até É? sugerir um livro hoje. Sim. Eu não trouxe ele fisicamente porque ele está encaixotado, mas eu tenho ele físico. É um livro muito bom. Calendário da Profecia, pastor Antônio Gilberto. Um livro excelente. Sumidade, Bacana. irmão. Sumidade. Sumidade em escatologia. É Pastor Antônio Gilberto, mesmo. um homem assim fantástico. Então eu quero que você não perca essa oportunidade de comprar esse livro e aprender mais, se debruçar sobre esse assunto, porque, como o Rafael falou, nossas vidas são vidas escatológicas. Que Deus te Glória a abençoe Deus. e até o nosso próximo episódio. Valeu, Tchau. galera.